Olá, eu sou a professora Carminha Oliveira e estou trabalhando aqui nesse podcast sobre transformação. Transformação a partir da inovação, do empreendedorismo, desses novos modelos de negócios que estão chegando para arrebentar e para trazer diferenciais para o mercado de trabalho. Nós temos um grande prazer aqui na FMU FIANFAAN de fazer parcerias com empresas, instituições que nos ajudam a pensar essa temática, a fomentar projetos que façam, de fato, a diferença. E um deles, gente, é o Sebrae. Sebrae que está presente no Brasil inteiro, que faz um trabalho maravilhoso na frente do empreendedorismo, na frente das startups, de inovação, enfim, eles estão fera em tudo isso. E estão com a gente há bastante tempo. Uma das pessoas que vem conversar hoje com a gente no nosso podcast de transformação é a Camila Gomes, que está na frente de vários projetos do Sebrae e que faz uma diferença tremenda dentro das coisas que a gente tem trazido aqui para vocês. Então, Camila, muito bom te receber aqui, seja muito bem-vinda. Conta um pouco para nós quem é a Camila, o que ela faz no Sebrae, para depois a gente esticar esse papo. Muito obrigada, Carminha. Aí a intimidade, né? Já chamando de Carminha, né? Assim. Mas, enfim, porque já temos aí essa afinidade, essa empatia. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui colaborando, né, com vocês e principalmente com os universitários de modo geral e todo o público, né, que vai ter acesso a esse podcast. A Camila, quem é a Camila, né? É uma pessoa que veio de Belém do Pará para São Paulo. Fiz isso por opção, de fato, já atuava no Sebrae Pará como consultora credenciada. E aí, pensando em novos desafios, em novos mercados, num desenvolvimento profissional, me coloquei à disposição do Sebrae São Paulo, fui aprovada na seleção. Cheguei aqui há quase 2 anos e já vim com a missão de trabalhar alguns programas que estão dentro da minha expertise enquanto formação, que é turismo, gestão, sustentabilidade e inovação. Então, pensando nessa mescla, ao chegar aqui no Sebrae São Paulo, no escritório Capital Centro, né, na capital mesmo, né, no centro de São Paulo, assumi já essas frentes e depois fui presenteada com a gestão também do programa de mulheres de negócios chamado Sebrae Delas. Então, hoje faço parte da coordenação dos projetos relacionados a esses programas e o Sebrae Delas, que na verdade é um movimento transversal a vários projetos e programas dentro do Sebrae. Atualmente estou ligada ao Sebrae for Startups, que é um hub de aceleração, faz parte do ecossistema de inovação. Nós temos uma série de programas lá, e aí vou falar um pouco também das startups, né, nesse sentido, trabalhando com economia criativa, turismo e programas de desenvolvimento local. Então, basicamente, aí essa é a minha atuação. A minha atuação hoje dentro do Sebrae. E também com toda a parte de capacitação, né, porque vem de um histórico de docência, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e nós fazemos várias colaborações nas nossas oficinas, capacitações e palestras. Muito legal. Então, assim, dá para perceber aí, gente, a infinidade de programas, de projetos que eles fazem e como isso, uma parceria dessa, faz a diferença dentro do nosso universo aqui acadêmico, que estamos formando skills, competências técnicas, competências comportamentais, trazendo aqui dicas e sugestões de modelos de negócio. Conta para nós, dentro dessa veia de empreender novos negócios, como é que o projeto de startup consegue contribuir para o nosso aluno, para o nosso professor, para a nossa comunidade de uma forma geral, né? Como é que esse projeto traz diferença no fomento de novos negócios? É muito importante falar isso porque o ambiente acadêmico, o ambiente de universidades, ele já é normalmente um ambiente criativo. Pessoas ali que estão, né, querendo aprender cada vez mais e as inovações, elas podem e devem ser aplicadas. Então, primeiramente, é sensibilizar as pessoas para a temática. Então, eu faço uma sensibilização no sentido de que a inovação ela é possível. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E um dos nossos desafios é mostrar que inovar para uma microempresa é totalmente possível. E aí, até chegar no entendimento de que pode ser desenvolvidas startups,
é um outro ponto, é um outro patamar. Porque não é que seja mais difícil você desenvolver e empreender em startups, por exemplo. É que tem umas diferenças. E essas diferenças incluem inovação, tecnologia, e você também tem que pensar que tem que ser um negócio escalável. Eu tenho que conseguir dar escala para ele. Então, o mais importante é, ao sensibilizar, isso ficar muito claro na cabeça das pessoas. O Brasil, ele por muito tempo não investiu em cultura empreendedora. A gente ainda está distante disso, até para o ensino fundamental e médio, por exemplo. Já melhorou, né? Mas ainda temos alguns avanços. Então, quando você não traz uma cultura empreendedora, a ideia de empreender muitas vezes vem por necessidade e não por oportunidade. Isso acontece, isso é comum, porque muitas pessoas no Brasil elas acabam empreendendo porque precisa pagar conta e não necessariamente porque enxergou uma oportunidade de mercado. Então, o ambiente acadêmico ele pode desenvolver cada vez mais essa criatividade e esse incentivo para que essas ideias criativas sejam realmente inovações. Porque o que é uma inovação? Não é toda invenção que é uma inovação. Uma inovação é algo que vai ter uma aplicabilidade social, que vai solucionar alguma problemática, que de fato vai ter uma aceitação mercadológica e que vai fazer a diferença para as pessoas. Empreender passa por esse conceito, né? Empreender é causar impactos positivos. Então, quando a gente acaba trazendo para os universitários a ideia de que eles podem, já na universidade, eu não digo nem sair, que algumas pessoas falam isso, quando você se formar. Não, hoje, já. Você já pode desenvolver ideias que podem ser negócios de impacto. E aí são vários tipos de impacto, mas o mais importante é que gere algo positivo para a sociedade, que possa fazer aí a diferença, mesmo com fins lucrativos, né? Mas sempre pautado na ética e que possa, de fato, trazer um incremento ao empreendedorismo e à inovação no nosso país. Legal. Estamos falando aqui, e o nosso podcast, a gente tem alunos do EAD, vai no Brasil inteiro. Ótimo. Então, pensa que tem pessoas que têm dificuldade em entender mesmo o que é startup. Mas será que esse negócio é para mim, né? Que estou aqui fazendo curso de secretariado, de gestão da produção. Isso é para mim. O que é startup? Se eu tivesse que definir de forma clara, para que as pessoas entendessem, o nosso aluno lá de Manaus, né? Lá que está lá, que ele pudesse entender o que é uma startup, como é que a gente explicaria para ele? Perfeito. Essa é uma dúvida recorrente, muito bom que você perguntou, Carminha, porque existe uma diferença que a gente tem que entender prioritariamente, tá? Negócios tradicionais, tá? E negócios inovadores e as startups, né? Que estão inseridas nesse ecossistema de inovação. Um negócio tradicional é um negócio como a gente normalmente conhece. Eu vou empreender, aí eu vou dar um exemplo que eu acredito que vai ficar bem claro. Eu vou empreender tradicionalmente. Eu tenho uma habilidade enquanto confeiteira, por exemplo, e aí eu vou passar a vender bolos. E aí eu começo o meu negócio tradicional, eu divulgo ele nas redes sociais, eu divulgo ele em vários canais digitais e também de forma física. A pessoa encomenda o bolo comigo, eu entrego o bolo para ela. Tá legal? Esse é um negócio tradicional, uma forma, né? Tem vários exemplos. E aí pensando numa microempresa. Essa confeiteira, ela quer transformar numa startup. Ela fala assim, nossa, eu sou uma confeiteira, será que dá para eu ter uma startup? E aí, o que é uma startup? A startup, ela precisa ser inovadora, precisa ter base tecnológica, lembra disso? E tem que ser escalável. Ela atende lá em Manaus, ela atende em Belém, ela atende em Rio Branco, ela atende na região norte como um todo. Ela tem que entender que ela pode estar aberta ali por ser escalável para atender no Brasil e no mundo, né? Se for o caso. Então, ela vai pegar essa expertise, essa habilidade no ramo da confeitaria e aí ela vai trazer para uma base tecnológica. O que ela pode fazer? Aí eu vou dar um exemplo de uma startup que é da área de confeitaria. Tem uma startup chamada Brigadeiro com Você. Essa startup, ela traz a oportunidade de confeiteiras, que são microempreendedoras individuais, de fazerem um cadastro e aí ela vai ganhar com a assinatura dessas confeiteiras, ou seja, a escalabilidade está na assinatura. E aí essa confeiteira ela vai ganhar toda uma identidade visual, um cardápio, toda uma base tecnológica, inclusive em gestão de relacionamento com o cliente, onde ela vai conseguir informatizar. E aí a Brigadeiro com Você, ela vai trazer para essa confeiteira
a oportunidade de se tornar parceira da startup. Perfeito. E aí você vai conseguir trabalhar. Então, essa confeiteira ela pode entrar em parceria com uma startup, por exemplo, ou ela pode fazer a sua própria. Recentemente também eu conheci a Zupgo, por exemplo, que ela é ela faz catálogos digitais relacionados à confeitaria. Exclusivamente para a confeitaria. E aí também tem uma parte lá de finanças, onde você consegue fazer todo o seu controle financeiro, todo o seu balanço, todo o seu demonstrativo de resultados, também já inserido ali no sistema. Então, esses são alguns exemplos, eu estou mencionando aqui porque, de repente, querem pensar, eu estou falando apenas de um nicho, que é o de confeitaria, Sim. mas se a gente for pensar, tem muitas outras formas, tem muitas outras maneiras. Você falou, né, de secretariado. Recentemente, nós tivemos uma cliente no nosso escritório, que foi a Juliana Ramalho. Ela é de uma senior tech, é uma startup voltada para pessoas 50 a mais, chamada Talento Sênior, tá? Então, essa startup, ela vai trazer o relacionamento entre empresas e sêniors que colocam o seu talento à disposição em prestação de serviços. Que legal. Então, por isso o Talento Sênior. São pessoas altamente capacitadas e que, em regime de contratos sob demanda, vai prestar um serviço, e isso é gerenciado por essa startup chamada Talento Sênior. Então, tem muitas maneiras de você fazer isso. O grande X da questão é que, muitas vezes, a nossa própria cultura empreendedora, como eu falei, ela está condicionada para negócios tradicionais, para que você esteja no operacional também. Então, a gente escuta isso o tempo todo. Minha microempresa sou eu comercial, eu finanças, eu vendas, né? O empreendedor, né? Exatamente, o eu empreendedor. Então, você precisa pensar que a tecnologia está aí para ajudar e para que você consiga se desprender um pouco desse operacional e dar mais escala para o seu negócio. Bacana. É interessante porque dentro das universidades, a gente vê isso no mundo inteiro, né? Esse fomento desses novos modelos de negócios, então, aí muito focado em startup. Conta para nós, qualquer tipo de negócio, inclusive as startups, não é fácil de você começar e se manter indo bem e tal. Quais são os grandes desafios que você percebe que eles enfrentam? E aí até uma dica de como é que a gente pode vencê-los. Perfeito. São muitos os desafios, né? Muitas vezes, aí a gente pode até pensar em algumas variáveis, mas vamos falar de modo geral, tá? Porque existe também uma diferença de gênero, existe uma diferença, se a gente for pensar tipo de negócio. Tipos de negócio, existem diferenças também sociais, culturais, regionais, né? Tô falando aqui para o Brasil todo, então, verdade. Às vezes o que cabe para São Paulo não cabe para outro lugar, devido nós termos aqui um ecossistema até mais desenvolvido, né? A maioria das startups do Brasil estão concentradas na região sudeste, então daí a gente já tem um desafio. Então, o primeiro desafio que eu diria de forma geral, e aí pensando, né, em políticas públicas, por exemplo, e também em desenvolvimento da iniciativa privada, é apoiar cada vez mais essa iniciativa para que ela possa ser mais perceptível e efetiva no Brasil como um todo. E aí, pensando pelo lado do empreendedor, os desafios que ele enfrenta, que foi a sua pergunta, no top 1 tá financeiro. Camila, eu tenho uma boa ideia, mas eu não tenho dinheiro. Essa daí é fato. A gente escuta todo dia no Sebrae. Principalmente para startup, porque se eu tenho que ter base tecnológica, porque qual que é a ideia da escalabilidade? É que eu possa faturar bem mais rápido. Bem mais rápido. Então, esse é um diferencial de startup também. O faturamento, ele vem muito mais rápido quando você entra, de fato, na fase de operação e de vendas. E a ideia é que você desenvolva aquele negócio de uma maneira acelerada. Mas até chegar nesse estágio é complicado. Eu faço mentoria para várias startups. Várias. Uma, inclusive, hoje está tentando um investimento. Por que ela está tentando um investimento? Por que ela está conversando com o investidor anjo hoje? Enfim, né, no ecossistema de inovação são as ventures. Porque ela está buscando ali uma forma de conseguir pagar a tecnologia que ela sabe que ela precisa para poder desenvolver o seu negócio. Então, essa parte financeira é uma delas. Uma outra parte é vencer também o próprio medo. Então, o comportamento empreendedor, ele é algo fundamental. Muitas pessoas acabam tendo muitos receios por muito tempo. Aí não vamos muito longe. Eu escutei isso por anos, né? Eu tenho 37 anos, eu escutei isso por anos.
desde da escola ali, desde o ensino fundamental, que o que é bom é passar num concurso público, o que é bom é ter segurança financeira. Eu empreendo há muito tempo. Eu comecei a empreender com 16 anos. E eu escutava muito isso. Mas vem cá, além dessa empresa, o que é que você faz? Você estuda para um concurso público? Então, tem essas barreiras culturais, tem essas crenças que são limitantes no sentido de desenvolver comportamento empreendedor, e tem esse aspecto mesmo da própria sociedade capitalista que as contas chegam. E, ao chegar as contas, eu fico realmente com esses receios. Então, eu falo também enquanto empreendedora, porque é uma dor que eu venho já há muito tempo, né? Fazendo consultoria para micro e pequenas empresas desde 2010. Então, por muitas vezes, conversando com várias, principalmente mulheres empreendedoras, que é um segmento que eu sempre atendi, era isso. Camila, tem uma hora que eu viro e falo assim, é muito difícil. E ainda mais quando tem filho. Ainda mais quando você tem essa jornada dupla, no caso das mulheres, né? Que acaba sendo mais pesado para as mulheres. A gente não pode romantizar que não é verdade, porque é. Então, assim, são esses desafios, tá? Os financeiros, as questões relacionadas à própria sociedade, que te cobra uma certa estabilidade também, os medos, os anseios, e chegar numa sustentabilidade daquela empresa, que ela possa realmente se sustentar no mercado e que ela possa entender que ela precisa inovar cada vez mais para poder se manter nesse mercado, porque mesmo quando você chega ali num determinado patamar que era o seu objetivo, você ainda está vulnerável, porque empreender é correr riscos sempre. Então, isso faz com que muitas pessoas desanimem. Mas nós, enquanto pessoas que respiram empreendedorismo, né? E que por isso também abraçam o propósito do Sebrae, a gente sempre fala que tudo tem um lado bom. E empreender te traz liberdade financeira, te traz muitas vezes propósito. A tua própria empresa tem muito a ver com o teu propósito. O que você pode gerar, que empregos que você pode gerar também. Então, qual vai ser a sua contribuição aí enquanto cidadão, enquanto cidadão? Muito legal, Camila. A gente ficaria aqui conversando, né? Até porque o assunto demanda mesmo. Então, anotaram aí? Universitários, anotem aí. Então, a questão financeira, fuça lá nas nossas aulas de finanças, conversa com o teu professor, vai lá tirar todas essas dúvidas, procure usar tudo que você tem e trocar muita figurinha e usar, claro, o serviço do Sebrae que está à nossa disposição. Queria te agradecer muito. Esse aqui é um podcast, vocês têm espaço reservado aqui para ficar com a gente sempre, para trazer essas dicas todas, né? Porque isso é que vai construir um mundo diferente, um mundo corporativo, cheio de gente que investe e que vai criando a diferença. Então, super boa tarde, muito obrigada por isso. Esse foi mais um podcast do nosso escritório de transformação, que vem trazer para você um hub de inovação, de empreendedorismo, de transformar esse universo corporativo. E eu sou a Carminha Oliveira, conta com a gente. Bye!